Você quer ouvir uma história bem legal? Eu sei que eu tô devendo astral da semana. O eclipse em Leão está me atropelando, porque eu tenho o Sol no 21º grau de Aquário e o eclipse vai acontecer no 20º grau de Leão, ou seja, exatamente oposto ao meu Sol. Então tá aquela confusão. Até minha filha, tadinha, ontem ficou doente. E é isso, então não consegui entregar por conta disso, mas venho trazer esse episódio bem interessante, porque eu não vou falar apenas do eclipse no signo de Leão. Eu vou explicar para vocês o que é que vai acontecer nos próximos 2 anos e pouco, porque esse eclipse, essa série de eclipses no eixo Leão-Aquário vai acontecer até 2028. E vou falar também sobre as andanças que estão acontecendo no céu, principalmente com os planetas mais lentos, o que nos transmite muito do Zeitgeist, ou seja, do espírito da época. A gente consegue entender muito as tendências, a energia daquele período a partir de uma análise astrológica, e eu espero conseguir transmitir um pouco para vocês e quem sabe gerar excelentes insights. A cereja do bolo vai ser uma análise ali para cada signo, tá bom? Bora. Primeira coisa, essa série de eclipses. Amanhã a gente vai ter quase 3 horas da tarde, 2h47, se eu não me engano, o eclipse em Leão. E aí eu preciso pontuar que o céu astrológico ele é diferente do céu astronômico. Então, embora o evento astronômico sugira movimentações importantes, ou seja, linhas que não têm a ver com astrologia vão usar eclipses para ritualizações, para marcos, etc, etc. A gente, quando fala de astrologia, é diferente, porque não é apenas ali aquele eclipse ali, pronto, acabou. A gente tem um processo que dura ali pelo menos 6 meses, que vai até a nossa próxima lua cheia no signo de Leão, lá na temporada de Aquário. Então a gente tem a lua nova, 6 meses depois a gente tem a lua cheia naquele mesmo signo. Vai ser eclipse, né, a próxima lua a lua che a vai e essa próxima aí, esse próximo eclipse em Leão vai ser um babado, porque o pau vai torar, vai estar Marte retrógrado, possivelmente Mercúrio retrógrado também lá na frente, mas enfim, né, não, depois a gente entra nesse buraco de minhoca. Mas então a gente tem esse período aí de 6 meses, onde muita coisa pode acontecer dentro da temática ali daquela série de eclipses. E o que que são os eclipses? A gente tem um eclipse solar, que é quando o Sol é eclipsado e a gente tem a energia da Lua dominante, e a gente tem um eclipse lunar, que é quando a Lua é eclipsada e temos a energia da Terra dominante. Isso é bem superficial, tá, não vou aprofundar tanto para não ficar um episódio tão longo, já que a gente vai falar de várias coisas aqui, mas é basicamente isso. E aí o que acontece? A gente vai ter um eclipse, solar amanhã no dia 12 de agosto, às 14h47. Vai ter lugar que vai dar para ver, vai ter lugar que não vai dar para ver, mas isso não importa tanto, galera, em termos, assim, de como isso vai funcionar astrologicamente falando, então vamos desapegar, até porque o sol astronômico é diferente do sol astrológico, enfim. E aí o eclipse solar, então o sol, que é a consciência, é a luz, é a vitalidade, ele vai ser eclipsado. E o que fica em evidência é a lua, que representa as nossas emoções. Representa muito aquilo que está pairando ali internamente, as nossas ondas, os nossos movimentos internos. Então é bastante, né, complexo o eclipse solar, porque as emoções tendem a ficar muito à flor da pele e a gente tende a ter revelações. Então acho que o mais incrível dos eclipses é o quanto a gente consegue ter de revelações sobre a gente, sobre as pessoas, sobre as dinâmicas que estamos vivendo. Então, a gente recebe informações, a gente tem percepções diferentes. Muita gente fala: "Ah, mas eu não sinto nada", mas também com 40 horas diárias, né, que nem existe, né. Vamos colocar ali 15 horas diárias de tela,
fica complicado realmente você ter bons insights, né. Então vamos refletir sobre isso. Se realmente não está acontecendo nada, ou você está extremamente distraída, distraído e não consegue perceber. Ok. Então o que que a gente pode perceber, assim, de um modo geral, sem entrar no mérito de signo por signo, o que que a gente pode perceber ali no eclipse no eixo Leão-Aquário? Leão-Aquário são opostos complementares, eclipses sempre acontecem em signos opostos complementares, porque é onde a gente vai ter o nodo norte e o nodo sul. Também chamam de cabeça do dragão, nodos lunares, eh, são posicionamentos, na verdade não são posicionamentos, são pontos no céu de concentração de energia, falando numa linguagem bem simples para a compreensão de leigos. Então ali, acontece aquela movimentação energética e isso ancora essa energia de transformação, essa energia de revelação, de mudança. Então agora a gente está entrando na série de eclipses do eixo Aquário-Leão. O nodo norte vai para Aquário e o nodo sul vai para Leão. Para onde estamos indo é Aquário. Coletivo, autenticidade, uma conexão com a tecnologia, com a inovação. E o que estamos deixando para trás, ou seja, aquilo que a gente está aparando arestas, eliminando aquilo que não serve, é Leão. Visibilidade, necessidade de aprovação, processo criativo, palco. Esse é o importante da gente entender agora. No eclipse em Leão, sempre que acontecer um eclipse em Leão, a gente vai ter que lembrar que estamos com o nodo sul em Leão. O que a gente vai fazer é aparar as arestas do tema leonino. Todo mundo tem leão no mapa. Independente de quem você seja, você tem leão no mapa. Ah, mas eu não tenho nenhuma casa cortando em leão. Não tem problema, esse leão tá dentro de uma casa sua, interceptado. Mas todo mundo tem leão. Todo mundo tem todos os signos, senão nem fecha a roda, né, gente? São 12 signos, cada um tem 30 graus. A roda tem 360 graus, se faltar um signo, a roda não fecha. Vamos ter, né, um pouco de conhecimento aí a mais, mas enfim. Ok, então estamos aparando arestas ligadas à energia de leão. Se eu tô expressando a minha criatividade, se eu considero a minha vida divertida, se eu considero minha vida expansiva, se eu tenho problema em ser visto ou vista, se eu tenho problema em me expressar, que palco que eu quero atuar, atingir. Eu venho falando desse rolê de palco já tem um tempo, né, gente? A gente vem com essas movimentações de fato, Júpiter entrou em Leão, vocês já sabem. Então a gente tem essa questão assim de que tá, mas beleza. O que me diverte é o que realmente eu acho que me diverte ou eu só fui condicionada? Porque, todo mundo tá assim, é isso aí, senta lá no bar, vamos encher a cara, nada contra, né? Já fiz isso bastante, inclusive, em outras vidas. Enfim, mas depois de um tempo de autoconhecimento, eu entendi que eu tenho um ciricutico demais para poder ficar sentado no bar. Então sempre me incomodou demais e eu gosto de andar, né? Então eu gosto de andar. Agora tem gente que você fala assim: "Ah, vamos fazer uma trilha", a pessoa falta te bater. Então o que eu gosto realmente é fruto de um autoconhecimento meu ou é só fruto de uma tentativa de ser algo ou alguém, ou de agradar alguém, ou, sabe, corresponder expectativas de um ex, de um namorado, da família, que seja. Esse ponto da diversão, ele é muito importante, porque sem isso, gente, sem você ter aquelas coisas que você faz, que você gosta, que você adora, que você se sente empolgado de conversar, de falar, que você fica esperando por aquele momento, sem isso, você acaba não tendo uma plataforma muito interessante para o desenvolvimento da sua criatividade. Fica sempre naquele negócio do automático, tem que trabalhar, ir para casa, lá, lá, lá. Aí eu vou, fico scrollando, aí eu vou, fico lá, às vezes até assistindo uma série é menos mal, né, porque pelo menos tá vendo ali um enredo, uma coisa. Mas assim, aquela coisa do automático, chego em casa, fico scrollando, aí vou, fica até tarde, aí acordo, vou pra academia, vou trabalhar, é tudo automático, não tem tempo pra nada, eu não faço mais nada.
Isso mata a criatividade, fica muito difícil você realmente entender o que você deseja, porque você acaba ficando muito influenciado pelas 15 horas diária de tela, e aí fica realmente difícil integrar a energia leonina, que é a energia da expressão, que é a energia do brilho pessoal. Então, quando a gente tem uma oposição com o Sol em Aquário, puxa muito a questão da autenticidade aí, é uma cópia, né, essa cópia aí da Shopee, que é isso, né. Então, tem essa primeira questão, o que é que precisamos soltar em relação a isso? Do segundo ponto ali leonino, a gente tem o ponto da visibilidade, se eu me permito ou não ser vista. E aí, isso tem muito a ver com as dinâmicas da infância, o quanto a gente teve acesso e possibilidade de expressão e o quanto a gente foi reprimido nesse sentido. Então, realmente é muito complicado um adulto se expor, falar o que está vendendo ou dar a sua opinião, especialmente no ambiente em que não é tão familiar, um ambiente mais corporativo ou na arena da rua, da internet, que seja. Fica muito difícil esse adulto que foi reprimido na infância, que sofreu muito bullying, que não pôde se expressar adequadamente, sentir vontade de se expressar, né, de se sentir à vontade. A vontade a gente não sente, né, sempre que a gente está se expondo, a gente fica ali com aquela coisa: "Ai, meu Deus do céu". Mas, assim, fica muito difícil a gente conseguir realmente enfrentar esse medo, né, e encontrar um mínimo conforto numa coisa que é desconfortável para todo mundo, até as pessoas que estão aqui colocando a cara na internet, as pessoas que vão para o palco, os artistas, para todo mundo é difícil. Imagina vários olhos te vendo, o cérebro interpreta como uma ameaça, então é bem desafiador, de fato. Eh, mas aí é aquela coisa, às vezes é necessário. Eu falo que hoje poucas pessoas podem se dar o luxo de não estar na internet, que seja no LinkedIn, divulgando ali o seu trabalho, mostrando o que faz. Quem não precisa, ótimo, parabéns pra você, felicidades. Agora, pra maior parte dos meros mortais que precisam, acaba às vezes não sendo bem uma escolha. E aí esse eu acho que um ponto que vai pegar geral nesse eclipse. É uma escolha ou eu realmente não tenho escolha, eu vou ter que entender um jeito que isso vai descer pra mim? Eis a questão. E se não é uma escolha, se é necessário como base de modelo de negócio ou para você abrir oportunidades para si, então ao invés de ficar lutando e se debatendo, ai, não quero aparecer. Procure encontrar formas daquele processo se tornar agradável. Seja você ter que falar em público, seja você ter que colocar a cara na internet, seja você ter que, sabe, ser um pouco mais incisivo ali na sua forma de expressão, para abrir caminhos na sua empresa que você trabalha. O que não dá é para você imaginar ficar ali com um fetiche de que, ai, um dia isso vai passar, alguém vai desligar os cabos da internet e ninguém vai mais precisar aparecer. Tipo, não vai acontecer, cara. E se acontecer, ah, pode ter certeza que seus problemas serão muito maiores do que ter que aparecer no Instagram. Imagina! Desliga a internet, que caos. Tipo, não, então assim, né, entre ter que você aparecer ali, escrever um artigo, "Oi gente, ó, faço unha, gente, ó, vendo bolo", e, né, viver o apocalipse, melhor, né, a gente gravar o videozinho pra internet, fazer um curso de oratória para aprender a fazer apresentações melhores no trabalho. Então Leão tem muito desse tema também. E puxando esse assunto, tem também a temática do quanto você se permite ou não esse lugar, ocupar esse espaço, porque aí tem isso também. Tem gente que coloca a barra lá no caralho, lá de cima, como se fosse assim: eu só eu só posso sentar nessa mesa se eu tiver nesse patamar. E aí você fica ali, ó, nesse fetiche, nesse platônico, sei lá, pensando: "Quando eu emagrecer, fizer o curso tal, formar, fizer o doutorado, pós-doc,
mestrado do não sei do que e tá-tá-tá, eu vou. E nunca chega esse dia, porque na verdade é só a sua mente se distraindo mesmo, né. Então, muitas vezes o que impossibilita a pessoa de ir em frente e fazer o que tem que ser feito, não é nem a questão de não saber, de não querer se expor e tal, não é nem isso, é realmente não conseguir se dar autorização. A mente, ela torna inconcebível a ideia de você fazer sucesso, sem ter que esfregar sua cara no asfalto. Só que o dia inteiro, o tempo todo, tem gente fazendo sucesso por qualquer merda. Então, não é só esfregando a cara no asfalto de tanto trabalhar e de tanto se desenvolver que você vai ser merecedor do sucesso. Vamos combinar. Senão, 80%, ai, tô sendo muito boa, né? 95% das pessoas que estão hoje fazendo sucesso, também tô sendo muito dura, né? 90%. Ai, comenta aqui qual é a porcentagem de gente que não seria famosa se realmente tivesse que ter muito trabalho, dedicação, a pessoa tivesse que ter uma formação extensa e fazer tudo impecavelmente, sem erro nenhum. Qual é a porcentagem? Zero, né, claro, sem erro nenhum não, mas assim, com o mínimo de erro possível. Aquela pessoa que você fala assim: "Caraca, que pessoa foda". Quantas pessoas estariam fazendo sucesso hoje na internet se isso fosse a realidade? Acho que quase ninguém, vamos combinar? Ai, pelo amor de Deus, né, gente. Então assim, temas também de lapidação da energia de leão nesse eclipse. Eu preciso entender por que que essa barra tá lá em cima e tolerar fazer as coisas na mediocridade mesmo, porque é isso. Até você ter condição financeira, mental, intelectual, né, know-how de como que faz coisas, até você ter isso, você já vai ter que ter começado, cara. Meio: "Ai, mas aí vão ver que você tá meio fuleira". E aí, você é herdeira, por acaso? Você tem mamãe e papai bancando tudo pra você? Pra você já começar com equipamentos de ponta, ter tempo pra fazer trocentas milhares de formações, designer, social media, pá-pá-pá, pipi, editor, quiquiqui, kkk. Você é essa pessoa? Se você é, parabéns, seja feliz. Agora, se você não é, assim como eu, vamos ter que fazer mesmo do jeito que dá pra fazer. Então, temos essa questão aí também. Temos questões de valor, de valorização do o que que é reconhecimento pra mim. E, principalmente, de quem eu quero essa validação. Pensar sobre isso diz muito sobre a gente. E tem muita gente que não quer olhar pra isso. Eu tô com medo dessa minha bateria acabar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ai, não dá pra ver. Se acabar, acabou, né, eu termino de gravar outra hora, mas enfim. Então, é aquela coisa, você vai pensar, sei lá, em postar ou sair com uma roupa tal, ou, sei lá, fazer um negócio diferente, e aí vem aquela pessoa na sua cabeça. Essa pessoa te tem. Cadê minha água que eu tô hum. Essa pessoa te tem. Você tá entendendo? E às vezes é uma otária, às vezes é aquele ex-ficante seu que, nossa, pelo amor de Deus, me respeita, sabe? E aí vem a questão da audácia. Mesmo doendo, me corroendo, porque eu sei que eu vou ser ridicularizada por aquela pessoa, porque vão fazer piadinha, porque não é o que aquela pessoa espera, porque fere a expectativa do fulano. Lembrei de quando eu estava, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu lembrei de quando eu estava começando a gravar vídeos pra internet, um ex-peguete meu, que, enfim, na época a gente tomava ayahuasca junto, ele falou na minha cara, na minha face, que o que eu estava fazendo era vergonha alheia. Ô dó, a pessoa acabou de começar, né, aqueles vídeos, assim, aquelas umas sketch, assim, de comédia, eu estava testando linha editorial, que nem tinha esse nome na época, em 2017, mas era basicamente o que eu estava fazendo, né, testando várias linhas editoriais, até entender quem eu era ali. Mas eu sou aquariana, né, então eu liguei o foda-se, mas me corroeu por um tempo por dentro isso.
E foi esse entendimento que na época eu lia muito Osho, que eu cheguei assim, eu não posso deixar que essa pessoa me domine dessa forma. Não, até porque nem é uma pessoa que está fazendo lá grandes coisas a mais que eu, então assim, what's the point, né, que tipo, não ia rolar. Então, é importante também olhar para isso, tá. Ok, vamos fazer uma pausa no eclipse, vamos abrir um parênteses para a gente entender um pouco da dinâmica do céu. Plutão em aquário é um trânsito geracional, ele vai até 2044, então ele pega uma geração inteira. É uma geração que ela é marcada pelo arquétipo em questão, igual eu sou geração Plutão em Escorpião, tem a galera, meu marido, geração Plutão em Libra, minha filha é geração Plutão em Aquário, tem a geração Plutão em Capricórnio, que são as crianças de hoje, alguns adolescentes também, geração Plutão em Sagitário, e assim vai, tá? Então, a gente observando o movimento de Plutão, a gente entende muito o Zeitgeist, o espírito da época. Que época? Até 2044. De agora, 2023. Agora eu perdi aí exatamente quando o Plutão entrou em Aquário pela primeira vez, mas até 2044. E aí o que acontece? Nesse processo, a gente tem o arquétipo de Aquário, que é como a gente se organiza como coletividade e, ao mesmo tempo, o processo da autenticidade. Eu me organizo no coletivo, mas, ao mesmo tempo, eu consigo me destacar por conta das minhas particularidades e daquilo que eu entendo que faz parte do meu senso de identidade. Entende? Então, quando a gente traz um Plutão em Aquário, e Plutão onde ele pega, ele traz as sombras à tona, ele destrói aquilo tudo, igual a fênix, reduz a cinza e depois constrói de novo, aquilo renasce, é uma nova forma de se comportar como sociedade, é uma nova forma de aceitação de como as pessoas são, dentro ali da autenticidade delas, e é também uma nova forma da gente se relacionar com a tecnologia, já que Aquário rege a tecnologia e a inovação. Então, babado, como a gente movimenta massas é um grande tema, e tema de Leão, claro, Leão é a visibilidade, e tema também de Aquário, o lugar que a gente ocupa dentro do coletivo. Então a gente tem esse primeiro contexto aí, ó. Até a gente vai sair coroa aí, eu vou sair coroa desse trânsito, né. Plutão, aliás, temos Plutão, temos também Urano em Gêmeos. Urano fica 7 anos em cada signo. Ele entrou ali em Gêmeos ano passado, depois ele voltou para Áries, não, Touro, depois agora ele voltou para Gêmeos definitivo, até 2032. Urano é regente de Aquário. Urano representa coletivo, tecnologia, disrupção, inovação, autenticidade, e agora ele está transitando no signo de Gêmeos, que é a comunicação, as trocas, como a gente avalia as coisas, como a gente organiza as ideias. E eles estão conversando, tipo assim, cara, faz o download aí, esse povo tá muito doido, faz o download aí. Muitos gênios vão sair nesses próximos anos. Eu espero que minha filha seja umas delas. Aquelas, né, a gente tenta criar alguns geniozinhos, né, que talvez mudem o mundo, mas muitas invenções vão surgir também, e uma mudança significativa no sistema de ensino, na forma de se comunicar. Então, aí a gente já delineia ainda melhor, né, ainda tem a questão da comunicação em 2032 totalmente diferente. Se você é um millennium ou um geração X que quer ficar postando, se comunicando, fazendo esse movimento de como você vai explicar aquilo que você sabe ou o que você tem para oferecer, tal como em 2013, 2015, dentro dessa narrativa, não vai rolar. Se você é aquela pessoa que está ali, né, o puro suco do chat GPT, também não vai rolar. As pessoas, o negócio já nem entrou já direito, o negócio já nem acabou de surgir assim para o grande público. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais texto do roteiro de chat GPT. Vocês acham que vai acontecer?
daqui a 6, 7 anos, 5 anos, vai, que seja. Nem tem como a gente, sabe, é uma coisa assim que não tem nem como a gente pensar. Esse tipo de trânsito, você fala assim: "Ai, Sara, o que que você acha que vai acontecer ali daqui a 10 anos?" Sei lá, muita coisa louca. Me limita a isso, vocês estão entendendo? E aí, o que que a gente pode fazer? É realmente buscar repertório, sair um pouquinho das telas, ler livros antigos, estudar filosofia, estudar, eh, comunicação, retórica, entendeu? Por quê? Porque isso aí vai servir de base para o que quer que seja que venha daqui a alguns anos. Agora, se tá todo mundo vivendo de trend, se você está vivendo de trend, você vai ser deixado para trás. Você vai virar parte dessa grande massa que tá ali vivendo de uma forma medíocre. Eu não tô rogando praga não, tá, tô aqui só como astróloga nesse momento. É só uma tendência mesmo. Paralelamente a isso, temos Netuno em Áries. Áries é o primeiro signo. Todo planeta que entra em Áries, ele começa um ciclo novo. E Netuno fica 12 anos, 11 anos em cada signo. Ele vai ficar até 2038 em Áries, ele entrou também recentemente. E Netuno representa a conexão espiritual, é regente de peixes. Representa também o representa a forma como a gente produz arte, a empatia, o mundo dos sonhos, as ilusões. E aí essa entrada em Áries é um signo muito visceral. Então eu acho que muitos gurus vão surgir, muita gente indo para a igreja, se convertendo, virando fanático religioso. O povo místico também ficando meio doido, fanático com essas coisas. E aí é bem perigoso, mas eu acho que daí também pode surgir uma forma de expressão da espiritualidade muito autêntica, muito única, porque Ares fala da nossa individualidade, então muita gente vai procurar entender como a sua espiritualidade se comporta e se manifesta sem tanto intermédio de instituições. Então a gente também vai ter esse movimento, os 2. Tanto gente louca, fundamentalista e tal, como também gente assim: "Tá, não quero saber disso". Comenta aí se você chegou até esse momento do vídeo, se você vai seguir o bonde dos, eh, vai, dos soltinhos, espiritualmente falando, ou se você vai ser coroinha. Que vai ter esses 2 grupos. Agora, o movimento artístico me chama atenção, porque muitos artistas, muitas formas de expressão novas devem surgir até 2038. Então a gente vai ver um cenário artístico muito mudado, mudando bastante nos próximos anos, do que as pessoas estão gostando, o que as pessoas estão valorizando. Então eu acho que esse negócio de, essas músicas de trend de TikTok vão tudo cair. Acho que vai ser exigido muito dos artistas treino e prática e maestria naquilo que faz, sabe. Assim eu espero. Mas temos até 2038 ali para surgir essa nova leva de artistas que realmente trazem essa energia. Temos também Saturno em Áries. Saturno, ele vai ficar 2 anos e meio, até 2028 ali, mais ou menos quando a série de eclipses do Meixo Leão Aquário vai acabar, Saturno também vai acabar. Saturno representa estrutura, representa firmeza, e Áries é a identidade, né, como eu falei anteriormente, é o senso de identidade, é visceral, e o Saturno ali, ele é duro, porque ele fala assim: "Ai, você tem esse monte de ideia? Ai, que legal, agora vai e faz alguma coisa da vida, filha da mãe". Saturno, palavras do Saturno, que ele é meio grosso, sem educação. Saturno é rígido. E ele em Áries, ele é um general que xinga muito palavrão. "Porra, não tá fazendo isso direito por quê? Até quando vai ficar nesse padrão desgraçado que tá te impedindo de conseguir o que você quer?". Então a gente tem até 2028 para dar um jeito, tá. E a gente tem também Júpiter em Leão, que fica um ano até julho do ano que vem,
trazendo essa amplificação dessa energia leonina, conectada aí inclusive com esse eclipse de amanhã, que é isso, né, o como eu quero ser vista, como eu quero brilhar, o que que eu si como eu sinto que minha luz brilha, que eu real qual é o tipo de reconhecimento que eu realmente quero. Essa é a energia leonina. Como é que eu vou viver minha vida da forma que eu acho mais divertida e mais expansiva possível, também, né. Então, isso é ótimo, é maravilhoso, eu amo, né, essa energia de Júpiter em Leão. Mas é isso, né, a gente tem aí todo esse rolê acontecendo, uma janela interessante para que se surja para que surja pessoas, assim, que influenciam bem o coletivo o pensamento coletivo, mas eu acho que de uma forma muito heterogênea, não muito concentrada em uma ou 2 pessoas, como já aconteceu em outros momentos históricos, mas muitos influenciadores, não no sentido mais pejorativo da palavra, mas no sentido de gente mesmo que vai influenciar aquele pensamento de época, da época, né, desse período histórico. Então, um excelente momento para se estar vivo, né, galera? Especialmente esses próximos anos. Vai, é um babado, tá? Tem muita gente que vai se dar bem, que vai conseguir abrir muitas possibilidades para a vida, e outras pessoas que infelizmente não será possível. Gente, vamos para a parte 2, né, vamos falar dos signos agora. Eu vou pausar isso aqui, porque eu acho que minha bateria vai acabar, e eu já volto. Eu vou fazer uma propaganda para mim mesma, no meu podcast, que é, gente, eu tô com novos atendimentos, vocês já sabem. São atendimentos que fazem um blend de mapa natal, mapa de revolução, né, mapas astrais de um modo geral, cartomancia, mais especificamente baralho cigano, e também magia. Então temos 2 atendimentos que envolvem trabalhos magísticos, mas em todos eles eu tenho dado várias dicas de proteção, de coisas a se fazer para abrir caminhos. Então uma nova dinâmica de atendimento bem interessante. Na verdade, eu há 10 anos eu atuo da mesma maneira e esse ano eu senti de trazer um upgrade para as minhas consultas para realmente conseguir fazer uma mudança na vida do povo, sabe, uma coisa, assim, mais incisiva, né, trazer mais essa energia de transformação, né, de rompimento de ciclos destrutivos. Então, temos tiragem objetiva, que é mais para questões específicas, eu quero falar de um assunto, eu quero explorar um assunto específico. Temos a tiragem roda da vida, onde eu tiro 12 cartas, uma para cada casa astrológica, e ali a gente tem um panorama geral da vida da pessoa, observando mapa, trânsitos, revolução e as cartas que saíram no baralho. Temos também análise de saúde espiritual para as pessoas que acreditam estar sendo demandadas, ou que têm algum trabalho em curso, ou que querem se desenvolver melhor espiritualmente. E temos também análise de vida amorosa barra afetiva, mais trabalho magístico, onde eu analiso a situação daquela pessoa numa consulta e posteriormente executo um trabalho bem personalizado para a pessoa, para aquilo que a pessoa está precisando, seja solteira, seja num relacionamento. E, por fim, análise vocacional, mais trabalho de magia, onde a gente faz um trabalho profundo de observar ali padrões do mapa e também tiragens de carta para entender possíveis caminhos profissionais, o que é que pode desbloquear a vida financeira e, em seguida, um trabalho também personalizado a partir daquela consulta. Então é isso, o link está na bio, não sei se está na minha bio aqui do Spotify, mas enfim, é www.vibeastral.com.br, é o meu site, temos todas as informações lá. Vocês podem entrar em contato com a Nete ou com a Bia, que são as meninas que trabalham comigo, e elas vão passar todas as orientações e agendar vocês, tá bom? Então, bora agora entender como esse eclipse solar em Leão afeta cada signo. Lembrando que normalmente a gente observa previsões, a gente olha as previsões a partir do nosso signo ascendente. Afinal de contas, as previsões normalmente elas são provenientes dos trânsitos astrológicos. Então, os trânsitos acontecem nas nossas casas astrológicas. Então, a gente conta do primeiro. Então,
para tirar uma previsão para Áries, a gente entende que normalmente quem tem ascendente Áries tem a casa 5 em Leão, então a previsão vai ser conectada com temática de casa 5, como vocês bem vão ver. Por isso que a gente normalmente olha, o ascendente, né, a partir do signo ascendente. Embora o ideal mesmo é que se observe onde existe o 20º grau de Leão no seu mapa. Então, às vezes, você tem a casa 11 em Leão. Só que a casa 11 ela abre no 25º grau de Leão. O 20º grau de Leão, que é onde vai acontecer o eclipse, ainda está na casa 10. Eu sei que é complexo para quem não fala astrologuês, mas eu juro que vai fazer sentido. Eu prometo que em breve eu posto um vídeo só explicando esse babado. Vai ficar meio confuso para ser episódio de Spotify, porque eu preciso mostrar, né, no mapa, mas no YouTube super rola. Então comentem aqui embaixo, tô pedindo muito para comentar, né, desculpa, mas assim, só para eu saber se você sabe por que precisa olhar o ascendente na hora de olhar uma previsão e não do signo solar. Mas tem gente que usa casa por derivação, que usa signo solar. Eu normalmente não sinto, não bate tanto as previsões do signo de Aquário, que é o meu, mas sim de Capricórnio, que é o meu ascendente. Enfim, testem aí vocês, tá? Então vamos começar por Áries. Áries, esse eclipse em Leão, ele traz alguns pontos. Primeiro, assim, aquilo que você considera talento seu, tá obsoleto? E quando eu falo obsoleto, não quer dizer que tipo, agora seu talento não presta mais. Não é bem isso, mas assim, era um talento que te serviu muito, uma habilidade que te serviu muito, mas agora não é o que você quer. Não é, não, sabe? Let it go, assim, não tô mais afim de fazer isso. E Ares, ele tem essa coisa assim, eu não vou desistir. E às vezes fica ali até o trem apodrecer mesmo, sabe? Fica empurrando, empurrando, empurrando. Aí às vezes estoura num burnout, aí às vezes dá um surto, aí às vezes quer jogar tudo pro alto, arruma um amante, uma amante. Típico Áries. Que é isso, né? Eu não consigo lidar com o fato de que eu preciso seguir em frente, mas ao mesmo tempo não consigo lidar com a sensação de fracasso, que é, bom, vou abrir mão disso agora para poder desenvolver outras coisas, para poder explorar novos horizontes. Então é muito importante, Áries, você é um signo corajoso. É importante fazer isso, assim, essa atualização de talentos, porque às vezes você focar excessivamente num talento seu, eh, te impede às vezes de se abrir para outros, assim, né. Então você criou tanto na mente de que você só é bom, só é boa nisso, que às vezes fica difícil você trabalhar com outras possibilidades, mas eu acho que esses próximos anos são excelentes para isso. Então inaugura agora o babado, preste atenção o que que é que vem nesse sentido. As questões de ser visto, ser vista, sabe, e essa ida para o palco, com quem que você quer conversar. Então isso tudo é temática desse eclipse para você, e algumas pessoas de Áries também vão decidir se querem ter filhos ou não, às vezes tomar a decisão de ter filhos e até ter os filhos propriamente. Então, também é bem interessante essa movimentação, inclusive quando eu tive a minha filha, decidi ter minha filha, estava acontecendo eclipses no mesmo setor que vai acontecer com Áries agora, né, então tem isso aí também. Romances, essa questão de se abrir para novos relacionamentos, às vezes relacionamentos diferentes daquilo que você já está acostumado, acostumada, então preste atenção nisso. Touro, esse eclipse, ele traz mudanças bem profundas, especialmente no sentido de habitar. Tanto habitar a sua casa propriamente dita, então vai ter um bocado de taurino querendo fazer mudança de casa, querendo reformar a casa, comprar um imóvel, inclusive é super propício, especialmente esse ano até o meio do ano que vem. Mas algumas pessoas também terão ali que resolver questões familiares. Muito pode ser revelado durante esse período de eclipses, as temporadas, né, então a gente vai ter uma agora em fevereiro, a gente vai ter outra. Então assim,
É uma história ali, é um desenvolvimento que tende a acontecer, mas no final eu acho que a sensação de pertencimento, essa sensação de ter criado raízes, de conseguir pisar em solo firme, ela tende a acontecer, sabe. Então eu largo questões do passado que eu tô apegado só porque é orgulho e, ai, não quero mudar, largo isso e vou seguir realmente o meu caminho, perdoando ou cortando contatos, por que não? Eliminando não, né, porque a gente não tá querendo eliminar ninguém, mas assim, de se distanciar de algumas pessoas, isso tudo pode acontecer durante esse período de eclipses. Muito cuidado aí com brigas familiares, as emoções tendem a estar à flor da pele nesse período de eclipse, especialmente no período entre eclipses, que vai de agora até o dia 28, que é quando a gente vai ter um eclipse em peixes, papo para outro episódio. Gêmeos, esse eclipse em leão, ele pega muito o seu setor de comunicação, e gêmeos é o signo da comunicação. Então, traz uma possibilidade, uma janela para que se desenvolva isso com mais maestria, tirando um pouco aquela necessidade de agradar todo mundo, de conversar com todo mundo, de se adaptar a todo mundo e trazendo mais uma assertividade. Sabe aquela coisa? Se você quer falar com todo mundo, se você quer agradar todo mundo, se você quer fazer sala com todo mundo, no final das contas a tendência é você não ser lembrado por ninguém. Fica aquela coisa meio morna, meio não chove nem molha. Então, o ideal, assim, é que exista assertividade em termos de comunicação. Pessoas geminianas que têm algum tipo de problema com irmãos, questões ali com parentes mais próximos, isso também pode ser mexido durante esses eclipses. Mas especialmente o processo de ter a voz ouvida, de fato, conversar ali com o público que você sente que é o seu público, acho que é uma temática muito presente, assim. Câncer vai pegar muito a questão financeira. No caso do eclipse solar, traz questões inconscientes, às vezes do passado, questões relacionadas a orgulho, ao medo de ser visto como inferior, como menos, como menor. Então, muitas vezes essa camada, né, essa armadura de muito orgulho, de uma necessidade de aprovação, ela acaba sendo um fator quase que impeditivo para que se prospere na vida. Porque parte da prosperidade envolve sim você agir, então você vai atrás e vai e faz e movimento, que é uma coisa bem do touro mesmo, terra. Só que tem uma outra parte que é a parte do receber. O receber o suporte, o receber o apoio, que é algo assim que touro não é muito chegado não, assim, o touro não gosta. É mais orgulhoso, assim, não quer ninguém mas às vezes é importante justamente para que a gente consiga dar saltos maiores, né, a gente conseguir delegar, conseguir aceitar a ajuda. Então é muito importante observar isso. Questões ali que estão rolando na parte financeira tendem a explodir na cara, então, né, fica de olho, especialmente nos próximos anos. Não estou dizendo nesse eclipse específico, mas ele conta uma história que vai continuar aí nos próximos eclipses, especialmente ali fevereiro, que a gente tem um outro eclipse nesse eixo, então é importante observar. Leão, né, leão acontece no seu signo, no seu auge com Júpiter em Leão, então é um momento, assim, sabe, de virada mesmo para Leão, especialmente no que diz respeito à aceitação, no sentido assim, sabe, você aceitar que você pode viver uma vida mais tranquila, uma vida mais realizada, uma vida onde você tem mais reconhecimento. Então, sair de processos de vergonha, de orgulho, de necessidade de se sentir superior. Essas questões, especialmente quando existe muito orgulho, não quero ser vista tentando, não quero ser vista de uma maneira mais rebaixada.
essa necessidade de tentar se manter sempre no topo, é o que muitas vezes pega bastante. E, por vezes, quando a gente vai dar uma virada, a gente acaba tendo que se permitir fazer coisas que você não viu ninguém fazendo, com uma roupa ou que alguém estava fazendo com uma roupagem nova, entende? Então, assim, fica aquela coisa assim meio eu preciso, ao mesmo tempo, corresponder a expectativas, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho o meu processo criativo que eu preciso honrar. Então é um momento de ligar o foda-se mesmo, basicamente. Eh, Questões ali de saúde em menor grau, mas se você tá chutando muito balde com a sua saúde, pode ser que os próximos anos te pegue pelo pé, então fique ligado logo, tá no início da já resolve isso logo no início, tá, pelo amor de Deus. Aí a gente tem Virgem que traz um processo muito sutil, porque pega um setor que fala de espiritualidade, do inconsciente. Por vezes as pessoas ficam até meio assim: "Nossa, mas isso vai acontecer no âmbito oculto?", né, como se fosse pior do que, por exemplo, o signo anterior, que acontece bem ali na exposição, né, naquilo que a gente vê. Mas, por vezes, a gente precisa fazer o trabalho de base para quando chegar o momento da gente brilhar e ir para o palco, a gente conseguir bancar isso. Então, Júpiter mesmo a partir de julho do ano que vem começa a transitar pelo signo de Virgem. Aí Virgem vai ficar em evidência, muitas oportunidades, muita coisa vindo. Só que o trabalho para que haja espaço para essas coisas se desenvolverem está acontecendo agora, com Júpiter em Leão, agora eclipse acontecendo em Leão. Então sair de padrões de orgulho, não posso errar, tenho que ser visto como perfeita, não posso desagradar ninguém. É aquela coisa, se você tentar não desagradar ninguém, você vai ser conhecido eternamente como uma água de salsicha, um picolé de chuchu, sabe, aquela coisa mais sem graça e sem personalidade da vida. Então, esse conseguir sustentar o lugar onde você desagrada o outro é muito importante. Bom, eh, de toda maneira, é um período muito bom para se desenvolver a espiritualidade. Pode ser muito bonito para os virginianos que tiverem a mente aberta, o coração aberto para receber orientações espirituais, para receber o desacelerar, o conseguir descansar, o conseguir abrir espaços para o processo criativo fluir. Então, a dedicação à arte, essa permissão de se viver uma vida mais sutil, ao invés daquela correria de ter que estar ali sempre performando, tá. Libra, o leão vai cair, o eclipse em leão vai cair justamente no seu setor social, um setor muito ligado a grupos, a associações, tem muito a ver com as amizades, então é um período onde você consegue ver quem é de verdade e quem é de mentira. Traz aí também uma possibilidade de popularidade, de trazer, assim, reconexão com amizades, com grupos, de fazer network, de fazer mais vendas, fechar mais negócios. Então, para isso, é importante sair das aparências e conseguir ir um pouquinho mais profundo para que você traga a autenticidade. Então, é muito importante que você perceba em quais pontos você está tentando apenas reproduzir o que está aí, sem questionar muito. Então é a moda, é o tipo de jeito de fazer as coisas, é o que os outros estão querendo, é para onde os outros estão viajando, até que ponto isso é seu de verdade, ou você só está buscando a aprovação dos outros. Então as pessoas tendem a gostar de você, o Libra, muito mais quando você é meio doidinho, meio esquisito, sabe, aquela coisa assim, sem tão bibelozinho perfeitinha. Só que vocês às vezes não conseguem se controlar, né, tem que performar, ficar ali naquela coisa ali bem Libra, mas eu acho que esse eclipse ele traz essa possibilidade de você ver que muitas pessoas gostam de você, mesmo quando você não tá fazendo sala, não tá tentando agradar.
Escorpião vai cair justamente no setor de imagem pública, de reputação, de carreira. Essa série de eclipses, ela tem o poder aí, isso não estou dizendo esse especificamente, mas a série completa até 2028 tem um poder de recondução, de trazer a pessoa para um lugar completamente diferente, de trazer não, de levar a pessoa para um lugar completamente diferente, principalmente em termos profissionais. Então, é muito esse questionamento de como você quer ser visto, vista, pelo que você quer ser conhecida, sabe aquela coisa assim? Eu paro e penso assim: "Pô, mas eu tô ali performando e tentando agradar um povo que eu nem admiro. Quem eu quero realmente, para onde eu quero projetar a minha imagem? Pelo que eu quero ficar reconhecida?" Porque dependendo da pessoa que está te validando, é até uma ofensa aquela pessoa te validar, né, vamos combinar. Então, é um momento de se tomar coragem, especialmente no que diz respeito aos caminhos profissionais. Se arriscar um pouco mais, sair dos processos de vergonha, conseguir expressar o seu processo criativo. Então, é excelente, assim, essa série de eclipses, ela realmente tende a dar uma viradona de chave. Sagitário pega seu setor de viagens, traz essa questão das possibilidades de um novo ensino superior, de um mestrado, de um doutorado, de uma pós, um aprofundamento nos estudos. Sagitário também se beneficia muito com viagens, intercâmbios e uma nova perspectiva filosófica. Então é muito importante que se saia de padrões de dogmatismo, essa coisa de que só o que eu sei é o certo e pronto, acabou. Esse é o caminho e pronto, acabou. Esse eclipse ele tende a ser meio tapa na cara no sentido assim: "Ah, o que você achava que era verdade, o que você achava que era o que tinha que fazer, que era o que vão fazer, vão acontecer", não é mais nada disso. Então pode ser que lá em 2028 você saia com uma visão completamente diferente de mundo, do que é importante para você. Então, é muito bom trabalhar a base filosófica com Caibalion, né, hermetismo, teosofia, os clássicos, as ordens iniciáticas clássicas, para que você tenha repertório para poder fazer essa mudança, né. A gente tem Capricórnio, que é justamente esse setor financeiro, mas mais do ponto de vista compartilhado no tocante às outras pessoas, como fazer parcerias rentáveis, como organizar melhor as finanças. É uma oportunidade de sair de dívidas, de trazer realmente uma nova cara para o desenvolvimento, né, para a organização financeira. Então, ao invés de você ver isso como uma coisa árdua, muito difícil, muito complicada, você passar a se divertir no processo, sentir prazer em fazer dinheiro, em gerar recurso, em desenvolver outras pessoas nesse sentido também, sentir prazer em organizar o seu financeiro. Também traz processos internos muito profundos ligados à visibilidade, ligados à capacidade de se expor, trazendo aquilo que é recurso interno à tona. Então, às vezes, habilidades que você tinha, que até então você não achava que era para nada, e que você passa a ver ali um sentido para aquilo, como que isso se encaixa ali no processo de você chegar onde você deseja estar. Então é bem interessante, mas a gente tá falando de um setor mais difícil, né, então, realmente não tá sendo fácil, eu posso dizer, até porque meu ascendente é Capricórnio. Aquário pega setor de relacionamento, é tiro, porrada e bomba, tô brincando, não. Mas assim, sair desses padrões de orgulho e entrar um pouco mais na vulnerabilidade, de conseguir estar ali com o outro, de conseguir olhar para o outro, sair um pouco do egocentrismo aquariano. Eu até tenho um lugar de fala, porque eu tenho Sol em Aquário, Mercúrio também. Então, às vezes, a gente fica muito preso no nosso próprio mundo e não consegue olhar para o outro, e essa conta tende a vir aí ao longo dessa série de eclipses nesses próximos anos. O quanto você, às vezes, negligencia o outro para não se vulnerabilizar e fica ali naquele seu mundo, fazendo com que a outra pessoa não consiga te acessar.
Novas parcerias podem ser estabelecidas, sociedades também. Acho que muitas sociedades vão acabar ao longo dessa série de eclipses, mas é isso, faz parte. É como se estivesse surgindo uma nova forma de se relacionar, muito menos competitiva e orgulhosa, e muito mais vulnerável e divertida, criativa. Então, a trazer essa tônica para as relações. E por fim, peixes, meus amores, essa série de eclipses ela vai pedir, requerer um pouco mais dos cuidados com saúde, com a rotina, um pouco mais de disciplina. Peixes é um signo mais avoado e tem muita criatividade, mas precisa dessa estrutura, justamente para que consiga colocar todas essas ideias em prática e ter resultados satisfatórios. Quem tá cagado com a saúde, quem chutou o balde, essa série de eclipses, ela vai pegar no seu pé, e não é de agora não, é até 2028. Então, já começa logo adiantando o seu babado, já vai se matricular na academia, fazer os seus exames, começar uma suplementação, começar a dormir mais cedo, tomar água direito, porque ao longo desse período, né, 2026, a partir de agora, né, 27, 28, a gente vai ter uma cobrança nesse sentido. Júpiter está em Leão para ajudar bastante a desenvolver uma rotina que seja ao mesmo tempo saudável, produtiva, mas divertida. Então, vamos lá, tá bom? Gente, é isso. Acho que ficou um episódio super longo. Quero ver só como que eu vou editar isso. Eu não vou editar muito, porque não vai dar para editar demais, então me perdoem aí erros e qualquer coisa que tenha acontecido. Mas é isso. Contem aqui pra mim se vocês gostaram desse formato um pouco mais longo, mais detalhado, que aí eu faço mais, tá bom? Um beijo, feliz eclipse.